Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Rita, sou uma mulher de estatura média, cabelo castanho curto, tenho óculos, estou vestida com umas calças pretas e com uma blusa preta com umas linhas geométricas de cores diversas. E sinto que literalmente expulsámos quem estava aqui antes, literalmente a correr. Esperemos que no intervalo possamos todos continuar a conversar e as perguntas que a Maria João tinha tão prementes e que acabaram por não ser feitas. Tenho comigo hoje os nossos oradores deste segundo painel, cujo tema é a liderança como se expressa. Eu vou ser muito sucinta nas apresentações porque está tudo nas bionotas, portanto começo pelo senhor do canto que está a falar, o Luís, a Cátia, a Ana e a Sofia. Durante a manhã, que foi intensa, eu não sei como vocês estão, mas a minha cabeça está a mil com coisas que aconteceram desde que começámos aqui hoje de manhã. E a questão da importância das palavras, variedíssimas palavras que ouvimos em torno desta questão do que é liderança, generosidade, cumplicidade, uma liderança de conflito, uma liderança subtil. E eu queria começar exatamente por perguntar, e começo ali pelo Luís, e a pergunta é para os quatro, é o castigo por estar estado apanhado a falar. Queria perguntar o que é que entendem por liderança. Só um disclosure, nós combinámos as perguntas antes, claro, não vou estar a apanhá-los antes a ver. Luís. Olá, eu sou o Luís, sou um homem, estou vestido de azul de baixo a cima, tenho caracóis, um cabelo mal amanhado e barba. Apesar das perguntas terem sido feitas antes, eu continuei a ser o mesmo irresponsável e também parte daquilo que tinha pensado também já foi dito hoje, portanto não acho que tenha assim nada de extraordinário para acrescentar ao que foi o debate da manhã, mas sinto que esta questão de sempre da partilha da responsabilidade e de... Pelo menos posso dizer que é como sinto em muitos casos que sou líder, e acho que sou sempre líder independentemente do cargo que ocupo. Tento trabalhar isso, e esta questão da liberdade e da responsabilidade são dois braços. O que eu sinto é que se falou muito da ideia da conquista da liderança e nunca se falou muito de que nós estamos numa sociedade que foge de uma forma muito clara da liderança, ou seja, criamos muito, nós próprios fugimos de assumir essa responsabilidade e de termos no fundo a guerra e a liça de termos a responsabilidade sobre as nossas vidas. Às vezes costumo dizer que sinto que isto é, claro que é claramente injusto, como qualquer generalização, de que não nos importamos ser tristes desde que não sejamos responsáveis por isso. E às vezes sinto isso, essa apatia ou essa falta de liça de querer também conquistar esse espaço. E nós temos sempre espaço para fazer diferente e costumo dizer também, eu dou aulas também na ESA, das Escolas da Rainha, e digo que quem faz o professor são os alunos. E quanto mais a turma puxar por mim ou mostrar desejo em saber mais ou de questionar os meus métodos, eu também serei melhor professor. E acho que isso é que não temos muito esses modelos de corresponsabilização dos processos. Queremos os tais líderes heróis ou os tais paizinhos que nos digam o que temos que fazer. E acho que isso tem muito a ver com a forma como nós vemos a sociedade e como nós a organizamos. Como é que os ditadores ou estes, e obrigado à Acesso Cultura e muito obrigado à apresentação anterior, que ainda estou aqui um bocadinho, por isso é que disse porque agora ainda estou no discurso anterior e nas imagens. Faz muita confusão, só fazendo esta ponte que não consigo não fazer, como é que eu, cidadão europeu da mesma União Europeia, quer dizer, sabia o fenómeno da crescente fascismo na Polónia, mas não tinha sequer a noção do que aqui foi apresentado. Isso também diz muito sobre a nossa comunicação social, isso diz muito sobre uma série de apatia e de falta de curiosidade sobre o outro. E é isso que me está aqui a gritar, como é que eu não sabia disto. Como líder ou como
pessoa que faz parte de equipas dou muito mais valor ao perfil do que ao cargo. Ou seja, o cargo é um lugar que se ocupa, mas o perfil é a forma como nós ocupamos esse lugar e que margem é que nós damos às pessoas para elas serem e conquistarem um pouco daquilo que é o projeto. Ou seja, o projeto é de todos e como é que nós conquistamos algumas áreas, algumas balizas de ação para também sentirmos que acordamos de manhã para alguma coisa e há o sentido, não é? E é isso que para mim é mais importante. Costumo dizer que não gosto de liderar, não tenho esse quando pensamos na questão da liderança como um cargo, efetivamente, mas o que mais odeio é ser mal liderado. Portanto, às vezes também tem que ser este reclamar o lugar para também mostrar como é que achamos que as coisas podem ser feitas. E acho que há espaço para isso. E acho que nós às vezes nos conformamos nesse lugar. Por exemplo, para mim um bom líder, seja o lugar que ele ocupa, é aquela pessoa que não permite ser prostituída intelectualmente, não é? Que não permite que, apesar de haver um valor ou uma ideia ou uma circunstância naquela instituição ou o que for, eu não me permitir que eu me sinta completamente violado e que de repente aquilo não me representa ou que eu não consigo representar aquele espaço. Sim, estava a pensar a questão da liderança também entendida como capaz de cuidar das pessoas, ou seja, um dos elementos essenciais numa liderança é esta capacidade de cuidar das pessoas, de cuidar das equipas, de cuidar dos colegas, de cuidarmos uns dos outros. Sim, e assumir também as tensões. Portanto, eu, na boa parte da minha vida, sou programador cultural e programar é gerir tensão. E não é acabá-las, é saber que elas existem, queiras ou não queiras, e é essa dimensão. E ser líder também é um bocado isso. Se nós todos somos centro e periferia, que vem um bocado de uma conversa de outras conversas da própria SS Cultura, nós também somos líderes e não somos líderes, não é? Portanto, somos líderes e não líderes consoante o momento. E mesmo no mesmo cargo nós vamos transferindo essas forças. E acho que isso é realmente importante. As tensões, e por isso é que também deve haver na própria estrutura a divisão das lideranças, e elas existem, sejam elas executivas, administrativas, artísticas e outras ordens. Acho que isso é muito importante. O mais importante, acima de tudo, e por isso é que eu às vezes responsabilizo mais as estruturas culturais por isso, é que nós não produzimos parafusos, não é? É a história das batatas fritas da manhã, não é? Nós trabalhamos com discursos muitas vezes poderosos e que os tornamos claramente hipócritas quando a própria estrutura não responde àquilo que está no palco ou não responde àquilo que se está a defender no texto, na exposição e afins. E acho que aí é que é muito importante e é muito falível, não é? Quando nós temos uma estrutura que evoca um certo lugar de conhecimento, de anti-estrutura, muitas vezes, de rasgo, de risco, de vanguarda, de futuro, nós não podemos ter estruturas que são hiper mega conservadoras, não é? Não se faz o futuro a pensar só de um lado, mas claro que programar também é essa relação entre o passado e o futuro, entre o conservar um legado e descobrir um futuro. Portanto, acho que o líder tem que propor sempre a diferença e a diversidade como base de tudo. Não é? Seja uma estrutura pequena ou grande, acho que ter a noção de que as tensões existem, elas são importantíssimas para avançar e para fazer a máquina rolar. Portanto, se criarmos espaço para isso, acho que já estamos a fazer alguma coisa. Cátia, a questão da liderança, e pegando aqui no que o Luís disse, a questão da liderança nas estruturas, e falando nós de estruturas, quer pequenas, quer grandes estruturas, como é que tu entendes esta questão da palavra liderança num contexto de uma estrutura cultural, de uma organização cultural? Obrigada pelo desafio. Eu sou a Cátia, tenho 1,80 m, embora tente sempre aldrabar para um bocadinho menos. Estou vestida com vestido de uma amiga grande, que é um grande exemplo de liderança também em Elvas, que é Maria Simões, preto com uns rabiscos de várias cores, uns sapatos vermelhos, e estou feliz de estar aqui convosco. Obrigada. A minha ideia de liderança é algo nebulosa, devo confessar, porque há um bocadinho no seguimento daquilo que o Luís estava a dizer, é uma palavra que eu acho que já sou da geração que evita a ideia de líder. A minha imagem de líder corresponde àquilo com que eu tenho lidado demasiadas vezes nos últimos tempos, que se chama um mau presidente da Câmara, José Rondão Almeida, neste caso. Ele que saiba que estou a pensar nele, e que é um grande exemplo do que é um mau líder. E, no entanto, foi entendido durante muito tempo e foi eleito democraticamente neste último mandato em Elvas. Portanto, com essa imagem de um líder que é alguém
que com um tom daquilo que se diria ser paternal, mas também não corresponde àquilo que é um conceito de paternidade, não é? Apadrinha os seus cidadãos como se tivesse que os levar até algum... que ele próprio diz, que ele tem uma missão que começou nos anos 90 e que tem de terminar. Portanto, aquela missão ele já definiu e está clara, e os outros que sejam bem pastados por ele até aos pastos que ele entender que devem ficar com as ervas mais compridas ou mais curtas, segundo aquilo que seja necessário à horticultura. E, portanto, como cresci com esta ideia, nunca pensei em mim, nem nunca me vi como líder, e continuo a não ver. Aquilo que eu acho que nós defendemos no espaço de um coletivo, e um coletivo é a estrutura da qual eu faço parte, é uma ideia de liderança líquida, da qual talvez muitas das vezes eu apareça como rosto, porque vicissitudes da educação do senhor meu pai, Inácio Terrinca, comunista e nunca resignado com a sua condição de pobre alentejano, que aprendeu descalço a fazer trabalho na horta e ir à escola, nunca me contentei com aquilo que se me afigurava ser aquilo que me davam a dar. Portanto, fui sempre trilhando o caminho para ser feliz, para ter aquilo que eu achava que deveria ter. Isto começou com 9 ou 10 anos, quando tive a menstruação, e na minha escola primária havia muito poucas miúdas menstruadas, e eu era muito alta, e então achei que devia pugnar por ter acesso à casa de banho das professoras, porque era ridículo uma miúda com o meu tamanho, que já é o quase 1,80 m que é agora, era o mesmo que eu tinha com 10 anos, ter que ir trocar de pensos higiênicos a uma casa de banho que não tinha caixote de lixo, porque os miúdos não tinham caixote de lixo na casa de banho, e uma sanita que tinha metade do tamanho da minha perna. E então encabecei um movimento na escola para que tivéssemos acesso às casas de banho dignas das pessoas da nossa altura e com a nossa condição daquele momento. Portanto, eu acho que foi aí que começou. Ou seja, mas ainda hoje... Começou a tua carreira de líder, portanto. A minha carreira, como diz, vou citar novamente o José Rondão Almeida, na minha vasta carreira como Presidente da Câmara, na minha vasta carreira enquanto líder dos movimentos que eu vou encabeçando aqui e ali. Acho que é isso, acho que no fundo entendo a liderança como um processo líquido, numa série de contextos, de grupos dos quais podemos todos fazer parte, e que normalmente toma o rosto de alguém que, por ter menos medo da morte ou de coisas menos importantes da morte, mas que podem configurar a própria morte no sentido mais ou menos poético, vai surgindo como aquela pessoa que não se importa de dar a cara, ou que não se importa de dar as entrevistas, ou que não se importa de ter a cabeça a prémio de vez em quando. E no fundo eu sinto-me essa pessoa, a pessoa que não se importa, mais do que a pessoa que decide os caminhos sou a pessoa que não se importa de dar o peito às balas. Sendo que há aqui uma coisa que eu acho interessante, e quando a Maria me convidou para fazer parte desta conversa, disse eu, a sério. Quer dizer, eu acho sempre que liderar, no sentido seja o qual for, 3 gatos pingados, que é o meu caso, por amor de Deus, não é? Não tem complexidade, ou quase não tem complexidade, é aquilo que me aparece no momento. Depois eu sei que isto é um raciocínio muito naif e que a gente pode desconstruir com facilidade. No entanto, e isto é mesmo importante, acho que quando o sistema está todo ao contrário, e neste caso falo do sistema de financiamento às artes, que é muito pensado para os artistas e para poucos, e não na lógica do cidadão, não é? Ou seja, que cidadãos é que se está a apoiar quando se determina o apoio às artes. Nós não vemos nenhum professor a enviar um projeto de como é que vai dar as aulas durante aquele ano, para saber se esse professor é subsidiado e o outro não é, nem nenhum médico, como é que eu vou operar os corações destes 10 cidadãos portugueses. E então eu sinto que de alguma forma há uma perversão nesta assunção de um papel que de repente começa a fazer parte de uma estrutura que é uma estrutura hierárquica que confirma um sistema em relação ao qual eu não consigo ter o grau de rebelião que eu adorava ter, e portanto é aí que eu não consigo assumir ou viver em paz com a ideia de liderança, porque eu acho que se de facto pudesse ter esta rebelião de alguma forma que existe nos líderes que eu admiro, então eu aí equacionaria a primeira letra da palavra. Mas eu creio que a parte da inspiração, e aí, Cátia, desde o secundário, desde os teus 10 anos na escola até agora, acho que a questão da inspiração, e é outra coisa que falámos de manhã, esta questão do que é que significa um líder, e esta quase formatação mental que nós temos de equivaler um líder a alguém que está a chefiar algo, à frente de algo, quando para mim um líder é muito mais uma pessoa que inspira,
nesse aspecto, continuo a dizer, a tua carreira de líder está mais do que garantida, está bem? Acho que é esta coisa da geometria, não é? Se tu tiveres uma geometria circular e alguém estiver a ver daqui, vê-te a ti como líder, mas se alguém vir do outro lado, vê outra pessoa. Sim, mas isso também é muito interessante, não é? Porque conseguir ter esta visão 360 e não ver só sempre o mesmo lado da mesma coisa. Falaste numa coisa muito interessante que foi a questão da liderança líquida. E eu queria passar ali para a Sofia, porque estamos a falar Sim, obrigada. E na questão, lembro-me de uma entrevista que li tua e do Jesse acerca do vosso projeto do Walk and Talk. Vocês falaram sobre a questão de liderança horizontal, que eu equivalo muito e faço muito esta equivalência a esta liderança líquida. Queres-nos falar um bocadinho sobre o que é que entendes como liderança e o que é isto de liderança horizontal? Sim, então, antes de mais, chamo-me Sofia, mulher, cabelo encaracolado, menos 20 centímetros do que Kátia. Estou com umas calças brancas e uma t-shirt branca, uma camisa. Relativamente a esta ideia de estrutura horizontal, é isso a beleza de... Antes, se me permites, vou só fazer uma nota. Eu tenho o prazer e a felicidade de estar envolvida em 2 projetos bastante diferentes. Isto porque tenho a Andi Fala, que desenvolve um projeto, um espaço que é a Vaga, e tem um projeto chamado Walk and Talk, que é um festival de arte que acontece em São Miguel. Portanto, estamos a falar aqui de uma estrutura que é independente. É uma associação. Então, desenhamos as regras como bem entendemos, isso é uma coisa maravilhosa. Por outro lado, também tenho a possibilidade e a felicidade de trabalhar num outro projeto, que é o Arquipélago, é o Centro de Artes Contemporâneas, fica em São Miguel também, na cidade da Ribeira Grande, e neste projeto, lá está, é uma estrutura pública, é feição pública, mas num contexto muito particular, que são os Açores, que neste momento tem um governo de direita com uma coligação bastante particular e uma ausência total de políticas culturais. Isto tudo influi as dinâmicas, mas, tanto num caso como do outro, tenho a felicidade, novamente, eu estou mesmo muito feliz, já perceberam, deve ser para aí a 3ª vez que digo que estou feliz com isso, de poder ver na prática algo que para mim é exemplar no que toca a esta lógica de liderança, que é efetivamente uma liderança de alguma forma partilhada. Tanto a nível de políticas internas, num lado e no outro, como e podemos falar um pouquinho mais à frente, se vocês estiverem afim, portanto, de que forma é que esta ideia de partilhares agência se expande para além das portas das instituições e das equipas. Portanto, é partilhada com agentes externos. No caso da Andi Fala, em particular, não somos não somos 2, agora somos 3 diretores artísticos, porque senão ficava mal. Não, e a verdade é que de outra forma não faz sentido. Sempre fomos 2, é um projeto que nasce há 12 anos, com o Jesse e com a Diana. A partir de determinada altura passa a partilhar a direção artística com o Jesse. A partir do ano passado entrou o Luís e de facto não faz sentido de outra forma para nós. E mesmo porque é um projeto que surge a partir de 5 pessoas, portanto, como tantos outros certamente aqui nessa sala, é um projeto que começa com uma escala, e a verdade é que à maneira que vai crescendo há a necessidade de começares, que mais não seja a dar nomes, se quiseres, ou organizar. Ok, vai chegar uma altura que não dá para toda a gente estar a fazer produção. Tipo, não, calma, então vamos dividir-nos. Há aqui uma organização, tu tens uma direção artística, mas efetivamente no que toca a tomadas de decisão, a discussão, ela é efetivamente horizontal. Portanto, estas discussões são feitas em equipa com toda a gente. É uma equipa que durante o ano todo tem cerca de 6 pessoas. Durante o festival, portanto, cresce para 20, se contarmos com os voluntários, 40. Mas é efetivamente importante para nós essa lógica de uma discussão, de tomadas de decisão. E a verdade é essa. É muito tempo. Não quero dizer que se perde.
porque não se perde nada, mas que se investe nesta lógica de discussão, mas efetivamente o que sai daí é uma coisa muito rica. Tu tens uma equipa completamente engajada num projeto e que pode, qualquer pessoa da equipa fala e funciona como uma embaixadora ou embaixadora deste projeto. E efetivamente, quando podes trabalhar num projeto com essa dimensão, é muito interessante. E isto depois, quer dizer, amplifica-se, né? Para além desta equipa base, através de outras estratégias. Sim. Parece-me quase que estamos também com outra dicotomia, neste caso, que é eu vou dizer, este mito de que são mais fáceis lideranças horizontais e várias pessoas poderem ser líderes numa estrutura mais pequena e menos institucional, e do que seria, por exemplo, esta existência de vários líderes a vários níveis, em vários campos, pessoas que nos inspiram dentro do que seria uma estrutura mais pesada, mais organizada. Volto a repetir que acho que é um mito, mas aqui introduzo a Ana. Exatamente. Não para te pôr em xeque, mas para falares um bocadinho do que é esta ideia de liderança e se é que esta noção de liderança que temos é ou não influenciada na prática pelo facto de estarmos em estruturas maiores ou mais pequenas, ou se são as pessoas, e eu estou aqui com uma frase atrás da orelha, que é: pessoas felizes fazem lideranças felizes, que fazem equipas felizes, que fazem as pessoas felizes. E, portanto, se achas que esta questão é uma questão também da estrutura em si, ou se é mais uma questão pessoal da liderança? Olá, vou tentar falar em português, mas se não consigo vou falar em inglês ou em espanhol ou o que seja, não passa nada, não? Ok, obrigada. O meu nome é Ana, sou mulher, sou também mais baixa que Kátia e estou vestida de cor azul. E para mim é sempre muito difícil definir a palavra liderança, é por isso que queria começar com uma citação. E é uma citação que não é tanto em reflexão sobre a minha liderança, mas uma reflexão sobre as pessoas que me lideraram ao longo de minha vida, e acho que tenho a sorte também de haver encontrado muito bons líderes. É uma citação de David Foster Wallace, que é um escritor norte-americano que morreu tragicamente no ano 2008, e que eu adoro pela sua extraordinária sinceridade e empatia, e também as reflexões sobre o sentido da vida. E para mim estas três coisas também estão ligadas à noção de liderança. E ele diz: um verdadeiro líder é alguém que nos pode ajudar a ultrapassar as limitações de nossa própria preguiça e egoísmos individuais, as nossas fraquezas e medos, e conseguir que façamos coisas melhores do que conseguiríamos fazer sozinhos. E para mim esta citação ressoa porque se trata de conectar, não? E isso é que estamos a falar antes também de líderes felizes. Se trata de conectar com essa crença que cada um de nós tem e de sacar o melhor das pessoas e de dar propósito. Acho que dar propósito também é fundamental. E se trata também de coletividade e de todo o bem que podemos realizar se trabalhamos juntos. Então, para mim, estas são as três palavras claves. Pegando no que acabaste de dizer... Estou a falar em português ou em espanhol? Estás a falar o que eu diria um perfeito portunhol, que é um mix. Mas não, é melhor que há um ano. Se alguém tiver dificuldade, digam que nós fazemos aqui uma tradução ao vivo, em direto. Mas pegando no que estavas a dizer, nesta questão da liderança como a dar propósito, como poder extrair o melhor de nós, e lembrando do que a Alice disse de manhã, nesta questão de que, enquanto estamos nestas noções e nesta teoria e neste mundo muito bonito, estamos, diria eu, quase todos entre amigos, ou seja, no sentido... Pensamos todos um bocadinho o mesmo, estamos dentro deste assunto e sentimos-nos confortáveis
não desconfortáveis com estes temas, mas o meu receio é que esta ideia muito teórica de uma liderança e correta, de dar propósito, de tirar o melhor de nós, depois como se expressa na realidade, no dia-a-dia das instituições, das equipas, como se expressa. Esta é a minha maior questão, ou seja, como é que nós conseguimos, através do nosso dia-a-dia e através das instituições com que colaboramos, onde estamos, pôr na prática esta ideia de liderança. Em termos de, estou a falar de decisões de comunicação, tudo aquilo que faz uma instituição cultural, seja ela pequena, grande, média, como pomos na prática? Sempre é confuso e en inglés acho que a palabra é messy. E acho que isto é algo que temos todos que aceptar, porque nunca é perfeito e todos podemos fazer toda a estrategia do mundo, planos a 5 anos, a 10 anos, A realidade é que somos pessoas e quando as pessoas estão juntas e trabalham por objetivo comum, é messy. Como posso dizer? Confuso, sim. É bagunçado. Eu acho que a palavra é muito bagunçado. Sim, ok. Estou mais aceptando que existe este messiness. Eu acho que poder articular uma visão de futuro, uma visão do impacto que queremos fazer na sociedade é claro. E depois ter uma estratégia partilhada de como vamos fazer para alcançar essa visão. E o terceiro ponto são os valores. E os valores que queremos que nos unam e que queremos que nos guiem para conseguir essa visão, com essa estratégia e sustentados por esos valores. E todo isto aceptando a confusão e o messiness, que acho que é fundamental, porque aí é onde vem a frustração, a tensão, e não podemos renunciar a ela, porque é uma parte fundamental da mudança. E os líderes, eu também é o que faz, não? Mudam, não? Iniciam processos de mudança e traem as pessoas com eles dentro e fora das instituições. Sim, sim. A questão que referiste da visão e dos valores é algo que eu acho que é essencial a qualquer instituição e é algo que faz com que todas as atividades e tudo aquilo que uma instituição faz não é performativo. Se tiver por trás valores e visões, e uma visão e valores. Sofia, queres partilhar connosco um bocadinho na prática como se processa a liderança? Como se expressa, no vosso caso? Uma das coisas que pessoalmente tenho pensado muito, não sei se vocês também sentiram isto, principalmente na altura eu não queria trazer isso para cima da mesa, mas da pandemia. Começamos a questionar tudo e pronto. Mas uma das coisas que comecei a pensar muito foi efetivamente a importância dessa ideia de empatia. De entender, era uma altura em que estávamos particularmente fragilizados e mesmo que não, depois dela, mesmo agora, faz parte da vida. Nunca vou estar no mesmo comprimento de onda do que está o outro. Vamos estar todos a trabalhar para o mesmo, mas agora esta pessoa que trabalha comigo pode estar a passar uma fase, ou eu própria, e sendo mediadora também é uma questão que penso muito, esta ideia de estar a fazer-me ser entendida, não é? Porque se não estou, se alguém porventura não entende o que eu estou a dizer, falha minha, de alguma forma, porque não consegui desbloquear isso. Então como é que envolvo, como é que entendo e um bom líder, ou a liderança, se quisermos, a meu ver, também pede muito disto. A ideia do escutar e medir temperaturas, de maneira a estarmos todos aqui no mesmo comprimento de onda nunca, mas tentar de alguma forma para que a coisa chegue a bom porto, porque efetivamente queremos todos chegar a algum lado e liderança ao limite é disso que se trata. Ok. Obrigada. A questão
da imagem de uma instituição e da visão e dos valores que uma instituição tem, está, no meu entender, também muito ligada à capacidade ou não que esta instituição ou as pessoas dentro da instituição têm ou não de liderar. Luís, a questão da visão e dos valores ligadas às pessoas e, por sua vez, as pessoas entendidas enquanto líderes, não necessariamente chefias, o que te aborda dizer sobre a questão? Eu acho que, pronto, temos sempre que perceber também o que se fala muito agora da questão do lugar de fala, não é? Quem é que estás a representar e muitas vezes não é só tu, és tu dentro daquilo que é o encontro entre ti e aquilo que são os valores, a missão, espero que sejam sempre bem definidas das estruturas, não é? Isso é realmente muito, muito importante. Mas acho que essa reflexão tem que ser sempre feita, ou seja, às vezes o problema é que nós partimos de muitos adquiridos e achamos que todos sabemos o que é a nossa estrutura. Toda a gente naquela casa sabe o que é o nosso papel, a nossa função. E acho que às vezes há muito esta esfregona suja da limpeza que queremos ver nos outros, não é? Esta coisa de naquele sítio, quando estamos conscientemente a falar sobre a coisa, temos uma postura, mas depois no nosso dia-a-dia temos outra. E então, que é um pouco aquilo que eu estava a dizer há pouco, acho que é realmente muito importante que eu não acho que as decisões tenham que ser todas partilhadas porque é impossível, é claramente utópico, pelo tempo, pelas circunstâncias, pela distância, pela circunstância e foco de cada um. Há decisões que têm que ser feitas agora, daqui a 2 anos, enquanto parte da equipa está a pensar no hoje. É mesmo muito difícil, até podemos estar reunidos, mas ter essa atenção, ter esse foco, estarmos todos na mesma frequência para, em consciência, decidirmos alguma coisa. Mas, pelo menos, devem ser partilhadas estas decisões e devem ser incluída e serem feitas de tal forma que elas sejam depois orgânicas na forma como elas vão também depois sendo avaliadas. Eu acho que é mesmo esta questão das instituições, é como é que nós criamos motores de defesa. Uma instituição é isso, ou seja, ela é mais lenta muitas vezes porque ela tem mecanismos também de defesa, algum tipo de lógica mais extremista ou que saia daquilo que é de alguma forma o seu rumo. É um pilar daquilo que é a nossa organização, não é? E que faz com que todos nós nos sintamos representados. Talvez a minha maior experiência como líder é estar em projetos de voluntariado de comunidade, onde as pessoas não recebem para lá estar, ou não têm um propósito para além de senão sentirem-se bem enquadradas naquele projeto. Onde somos de partidos e lógicas muito diferentes, de idades muito diferentes e referências muito diferentes, onde somos obrigados a procurar no outro aquilo que nos pode aproximar, termos curiosidade, que é que estamos aqui nesta Assembleia todos juntos com ideias tão diferentes sobre isto, não é? Sabe, é inevitável falar de bons sons nessa perspectiva, não é? Como é que uma comunidade junta-se, se organiza para fazer a plataforma da música portuguesa. Há imensa gente lá que está-se nas tintas para a música portuguesa, não é? Mas então é o quê? É para a questão da comunidade? Não, há pessoas que nem sequer são daquela comunidade. O que é que faz com que nós estejamos todos ali juntos, não é? É o amor àquele lugar, a relação com aquele lugar, o sentir que é genuíno esse processo de mudança, não é? E há pessoas que estão lá porque é a festa das lagartixas e que estão todos os anos a fazer as lagartixas e está muito bem. Pronto. Mas depois ou então de sentires que não me interessa essa parte, a outra parte, mas eu quero muito que ela aconteça, não é? Como é que de repente as estruturas culturais também são representativas daquilo que é aquilo que nós queremos para os nossos territórios, não é? Eu que trabalho muito na relação dos projetos culturais e com os territórios, como é que esta dimensão das identidades e daquilo que é também uma extensão de horizonte e um rumo, não é? Como era o 23 milhas, para o município de Ilhavo. Eu acho que esta questão é explicar bastante e estar muito permeável e muito atento ao outro, não é? Acho que é uma das grandes possibilidades é a curiosidade, como já falaram também de manhã, estarmos genuinamente curiosos por aquilo que é o nosso entorno e estar disponível para perceber que há sempre várias formas de caminhar, nunca há só um caminho, não é? Ele tem que ser completamente aberto para podermos ir por ali e por isso é que eu acho que as direções artísticas e todos esses processos devem ser por um período concreto, não é? E há um problema que eu vejo, há uma dimensão eterna das lideranças em Portugal, principalmente na arte e principalmente nas direções artísticas das estruturas associativas, profissionais, que depois fazem com que as estruturas fiquem muito agarradas aos picos e entusiasmos da pessoa, que envelheçam muito, no mau sentido da palavra, e que fiquem com pouca guerra. Portanto, são pouco intergeracionais. Desculpa interromper-te, mas no sentido do que estavas a dizer, porque nesse caso, na eternização das lideranças, é exatamente esta questão de fazer a ligação direta entre um líder
e a pessoa que chefia. Sim. Portanto, este é um dos, não sei se problemas, mas é uma ligação direta que nós fazemos mentalmente entre um líder e alguém que chefia, leva à questão pode levar à questão da eternização dos líderes e enfim. Sim, um líder pode não ser um chefe, mas um chefe é sempre um líder. Não é? Isso é inevitável, mesmo que não queira. Não querendo ser, já está a ser, ou seja, já está a ter um modelo. Ou seja, eu posso ter vários tipos de liderança, mas se eu sou um chefe, se eu sou um presidente, eu sou um líder. Não há como. Eu percebi isso quando fui apresentar a Associação de Sem-Soltos, que não queria ser na altura, e de repente as pessoas começaram a olhar para mim como tal e eu passei a ser. Ponto. Não há como fugir a isso. Então, se tu dizes que foste automaticamente um líder porque eras presidente de uma associação, qual era a ideia de líder que tinham as pessoas ao imediatamente associarem o Luís é presidente da associação, logo é o nosso líder? Portanto, é impressionante, eu fiquei muito, foi assim eu fiquei, uau, achei mesmo estranho porque eu nunca tinha visto o anterior presidente dessa forma, apesar de gostar muito dele e ser uma bela inspiração para mim, mas de repente então tu começas-te a comportar, não necessariamente como líder, mas a tentar criar essa relação e perceber porque é que isto acontece. E acho que, acima de tudo, em Sem-Soltos era uma questão da representação. Ou seja, de sentir que aquela pessoa tem uma voz, nós estamos a delegar, é votado, portanto tem uma lógica, tem esse sentido, mas de repente as pessoas olham para ti como tal e logo aí transformam-te num líder. Um líder que foge dessa responsabilidade, ou que assume essa responsabilidade, ou que a partilha, cria um modelo, não é? Foi criando tentar aprender, porque era muito novo, tinha 20 e poucos anos. Luís, mas eu acho que e corrijo-me, se não estiver era nada errada. novo, tinha a idade. Não, mas eu acho que se tu não fosse uma pessoa capaz de gerar inspiração e capaz de fazer com que toda uma aldeia que trabalhasse em conjunto, no caso dos bons sons, tu poderias ser um líder no sentido da palavra meramente equivalente ao chefe, mas não ser um líder depois, na prática, enquanto pessoa que inspira. Ou seja, o que tu estás a dizer foi que eu acho que mais do que teres te tornado líder por ser chefe, acho que tem a ver muito com a postura de cada um de nós. Ou seja, esta capacidade de inspirar, mesmo que se calhar não tivesses sido eleito chefe da associação, se calhar terias tido na mesma esta capacidade de inspirar. Sim, eu já era líder antes porque tinha outros papéis, mas o que estava a dizer era só o facto de ocuparmos um lugar, não há como fugir a ele, por muito que nós o neguemos, não é? Nesse sentido. O que eu acho muito importante na questão da liderança, e eu não gosto, mesmo na questão da política e tudo, a questão dos heróis, não é? Portanto, eu não gosto mesmo dessa ideia de repente basear uma democracia numa pessoa, não é? Porque ela sai e de repente não há estrutura. Ou seja, eu acredito na democracia das instituições, por muito que hoje critique e seja contra elas, eu quero que elas existam, não é? A divisão dos poderes, tudo aquilo que nós sabemos que são os pilares da democracia, eu cá estarei sempre contra elas, mas quero que elas existam, não é? Que elas sejam melhores, que elas sejam mais progressivas, que sejam mais inclusivas, que tenham novas práticas, mas eu acredito na estrutura, não é? Tanto que acredito no coletivo, que depois tem, por isso é que eu acho que me faz muita confusão e às vezes vejo discursos tão progressistas de pessoas que estão na liderança há 40 anos. Eu sou 25 de Abril, nunca mais saíram daquele sítio. E não se consegue perceber, ou seja, não se consegue perceber que aquilo que se está a fazer é o contrário, não é? Ainda ontem encontrei um velho amigo, que era meu professor, e disse, mas tu és do Bom Sons? Sim. Mas aquilo não era teu? Não. Claro que não. Mas é esta coisa de, mas como é que agora que ele estava no máximo é que foste dar? Não fui dar nada a ninguém. Portanto, esta questão muito e isto eu acho que e falamos, uma parte das pessoas são artistas, não é? Portanto, e isso faz mesmo muita confusão. E quando eu não quero mais, acaba-se. Ponto. Às vezes o mesmo liderança birrenta, não é? Que faz mesmo muita confusão esses modelos. Da mesma forma que agora já não estou no 23 milhas, isto terá outra liderança, que terá outros caminhos, mas que vai ter que lidar com muitas lideranças que lá estão também dentro, já formadas, como eu também tive que lidar com uma equipa que estava formada quando fui para Ilhavo, com uma história enorme. A única forma de criar uma coisa que ainda, na minha despedida, a engenheira responsável pelas obras disse que me odiou no início, logo no início, quando eu disse que a campanha do início do 23 milhas era os centros culturais vão abaixo. E ela, que os tinha feito, disse, odeio este gajo. E depois foi uma grande cúmplice no processo.
Mas essa questão também de criar ruptura, de mandar as coisas abaixo, nem que seja simbolicamente, para refazer, e nem que seja para ficar igual, é realmente importante. Mas eu não falo com quase ninguém, ou seja, o meu trabalho são as equipas sempre, quase, não é? Quase sempre. Quem fala com os públicos são os mediadores, são as pessoas das bilheteiras, são os assistentes de sala, eles é que são os porta-vozes, na sua maioria das vezes, que criam essa relação. E serão líderes também... Espero bem que sim, mas para serem também tem que ter espaço para isso, têm que ter conhecimento para isso, sobre o projeto, sobre os valores, e quando alguém chega, poderem falar sobre eles com propriedade, com as suas palavras, com o seu discurso, e dizerem como é que contribuíram, como é que o processo foi feito. E acho que foi um processo que me orgulho bastante do 23 milhas, porque ele foi realmente partilhado pela equipa toda. Tivemos muitas sessões, muitos jogos, muitas dinâmicas, porque muitas vezes nós fazíamos isso depois com o serviço educativo, mas dentro não fazemos. Ou seja, fazemos com o nosso público-alvo, mas não, dentro da estrutura não o fazemos. Não temos tempo para isso. E temos que marcar na agenda esses lugares como lugares invioláveis e que não podem ser deixados para trás. Portanto, mas esta questão e a questão é entrar numa estrutura a pensar como é que se vai sair. Para mim acho que é muito importante trabalhar quando lá estamos com muita paixão e ao mesmo tempo com muito desapego. Sei é que isto não vai acabar, não é? A ideia da primavera, não é? Portanto, se nós morrermos, a primavera continua, não é? E acho que isso é realmente muito importante. Okay. Antes de abrirmos a nossa conversa ao público, Kátia, o que o Luís acabou de dizer, esta questão de que o lugar faz o líder, ou o líder faz o lugar, ou se calhar ambas as coisas circulam e existem. No vosso caso de um coletivo, o líder faz o lugar faz o líder. Como se expressa, no vosso caso, a liderança? É uma pergunta especialmente difícil agora, porque entendendo que o lugar é não só o conjunto de pessoas que fazem parte de um coletivo, mas também um espaço físico, e para quem tem acompanhado mais ou menos a biografia de um coletivo, estando nós num momento nómada, é-me especialmente complicado responder essa pergunta, sendo que temos conversado bastante dentro de um coletivo e com algumas outras estruturas que sofrem do mesmo bem, que é estar num território em que se está a começar algumas coisas a partir de outras experiências não tão análogas, mas importantes também, mas em que há uma dificuldade que nos transcende de fixação de pessoas àquele território, e por isso mesmo que temos sido convidados a pensar numa lógica de estrutura que não tem um lugar, mas vários. Ou seja, um coletivo, ele até nasceu em Lisboa, por mero acaso, nasceu mesmo por mero acaso, na Grande Lisboa, mas mudámos-nos para Elva já há muito tempo. No entanto, nunca conseguimos estabelecer relações. Isto também tem, logicamente, a ver com o subfinanciamento das estruturas, mas com outras coisas que vão para além disso. Também tem a ver com o facto de não haver um hospital, também tem a ver com o facto de não haver transportes públicos, também tem a ver com uma série de outras coisas que não podem ser responsabilidade de quem, de alguma forma, dá a cara de um projeto, mas que se calhar a pessoa também sente como uma questão que tem que reivindicar junto dos demais. Isto para dizer o quê? Que neste momento um coletivo tem vários lugares, e o lugar em que vive cada colaborador de um coletivo é também um lugar de um coletivo. E isso é uma lógica interessante que nunca fez parte de nenhum plano ou de nenhuma estratégia, mas que me leva a pensar forçosamente que a biografia das estruturas é diluída na biografia das pessoas e vice-versa. Então, para te responder que sim, estas pessoas que têm entrado num coletivo, e refiro-me mais especificamente às pessoas com quem nós sentimos uma confiança, uma empatia num primeiro momento e que nos permitiram confiar nessa ideia de que uma estrutura pode abraçar várias geografias por impedimento, neste caso um impedimento nacional vigoroso, de dificultar as mudanças dos jovens para os territórios chamados do interior, em que de facto se tem que ter uma qualidade de vida interior muito grande, porque a vida exterior é escassa, portanto a nossa vida interior e intelectual tem que ser bastante desassumarenta.
E então forçou-nos a encontrar, no David e na Raquel, a pilares de uma estrutura em Coimbra e na Grande Lisboa que nos emprestaram, através das suas biografias e dos seus lugares, uma nova geografia de um coletivo. Então acho que aí mesmo há novas lideranças que surgem em novos territórios também. E vamos aprendendo de outras configurações de uma estrutura que julgávamos que já conhecíamos e somos surpreendidos pelo enriquecimento que os outros provocam. Sendo que, não me vou alongar muito mais, mas gostava de dizer que quando se fala muito em dinâmicas de grupo ou nessas formas que nós podemos ter de tornar as pessoas todas partes ativas de uma estrutura, eu acho que poucas coisas há como uma boa mesa de refeição, em que as pessoas sejam convidadas desde o fogão até ao lava-loiças a percorrer todo o processo. E acredito mesmo nisto. Quando nós começámos a criar o Festival Assalto, eu acho que a líder do Festival Assalto é a Vitórica Mendes, que é a nossa cozinheira desde o primeiro momento em que nós fomos à Universidade Sénior e perguntámos: queremos muito fazer um festival, só temos 3.000 euros, portanto não temos dinheiro para comprar alojamento para ninguém. Quem é que pode alojar pessoas nas suas casas? E ela disse: miga, eu ainda tenho camas a mais em casa, mas era cozinheira, posso cozinhar para vocês. E desde esse primeiro dia que ela é a cozinheira do festival e é o elemento agregador de tudo o que é pessoa que circula à volta do festival, desde os voluntários aos artistas, à equipa, aos convidados, e tornou-se para mim no ícone do festival. Ou seja, isto para responder um bocadinho que às vezes nós ficamos a pensar em formas mais contemporâneas de responder a esses estímulos da criação e da manutenção de equipas e da resolução de conflitos e da gestão de diferenças, e aquela mulher, ano após ano, a integrar aquilo que eram as restrições alimentares de cada um, as preferências alimentares que vão dando conta daquilo que é a passagem do tempo, não é? E nós aprendendo com ela a própria história de vida e a história da gastronomia alentejana, ao mesmo tempo que a íamos transmutando ou transformando por aquilo que são as necessidades do este não come glúten, o outro não come carne nem osso, que aprendemos a distinguir carne de osso ao longo do Festival Assalto também. Foram aprendizagens que me deixam a pensar mesmo na importância da mesa, a mesa como lugar de encontro, a mesa e o bailarico. Acho que são as duas formas mais equilibradas de construir uma liderança positiva. O bailarico. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui. Sim. Bom dia, boa tarde, sou Sara Brigenti e agora esta história da cozinheira estimulou-me imenso uma pergunta, que são os líderes invisíveis, que são de facto muito importantes, mas estes líderes invisíveis que muitas vezes são motores da própria instituição e nem sempre aqueles que usufruem dela os reconhecem, porque não sabem, porque eles são de facto aqueles que estão no silêncio, mas que criam quase o carisma ou executam de uma maneira muito empírica, muito própria, a visão da instituição. Como é que as vossas instituições estão a saber reconhecer estes líderes, dar-lhes visibilidade e até aprender com eles? Ou seja, vocês, enquanto líderes, como é que se estão a reconhecer esses líderes invisíveis de que forma é que conseguem dar-lhes essa visibilidade, porque eles existem em todos os lugares e tantas vezes só quem usufrui dos serviços é que sabe. Meus caros companheiros, alguém quer responder? Por acaso eu acho que isso foi das coisas que nós aprendemos mais nestes anos em Elvas e tem sido, aliás, neste momento vou publicitar uma coisa, não sei se deveria ter espaço para fazer, mas uma das pessoas que nós encontramos no decurso destas atividades e que nos cedeu casa e cama tantas vezes e tecidos e linhas e agulhas, chama-se Joana Leal.
E exatamente num contexto de um festival Assalto houve um artista que era programador na altura das gaivotas, e neste momento conseguimos criar um quadro de possibilidades para a Joana estar a dar formação sobre as técnicas tradicionais do Alentejo que ela domina, nomeadamente a trapologia, o pontapé de flor e os fuxicos, aos alunos da Faculdade de Belas Artes, da Antónia Roia, público em geral. Está nas gaivotas a dar essa formação até ao final do mês, até ao dia 29. No dia 29 inaugura uma exposição de peças dela concluídas ou completadas ou interceptadas por estes outros alunos, que fica até novembro. Portanto, eu acho que isso deve ser das coisas que, possivelmente das poucas, que eu acho que nós nos podemos orgulhar claramente e sem falsas modéstias destes anos em Elvas, é de editar as receitas da Vitorica, de trazer a Joana Leal para cá, de colocar alguns dos artistas em relação com estas pessoas, e que são relações que permanecem depois e para além daquilo que é a nossa estadia, que agora finda, no território. Então eu acho que esta invisibilidade, ela só é se os nossos olhos não a quiserem ver, porque na verdade estas pessoas não têm rigorosamente nada de invisível, elas são é isso, são pilares, mas são pilares que brilham, e portanto, sendo pilares que brilham, resta-nos, como dizias e bem, não achar que aquilo que fazemos em cima do palco pode pugnar numa direção diferente daquilo que fazemos para lá do palco. E neste caso em particular, se as estruturas forem permeáveis o suficiente para que a sua atividade artística possa ser abalada por estas pessoas, eu acho que tanto melhor, porque eu nunca na minha vida tinha feito uma exposição, nem nunca tinha pensado sobre uma exposição, e julgo até que não tenho competência para, mas às vezes eu acho que isto também é importante. O amor ou a vontade de contribuir ou o espírito cívico podem ser um motor para nós também superarmos, e às vezes com muitos erros, aquilo que são os nossos pudores e desafios de não sermos capazes de fazer alguma coisa. E julgo que é isso que tem levado, neste caso em particular, a associação da qual eu faço parte, tem sido esta vontade de responder também a quem chama. Venha quem chama, quase de que lugar vier. Como é que nós podemos ajudar uma comunidade a crescer para fora dela, dentro dos meios e das competências que temos, mas às vezes esticando-as um bocadinho, não querendo fazer de tudo, mas esticando-as um bocadinho por amor. E eu acho que o amor ainda não foi muito falado aqui, mas o amor é um gesto heroico, e acho que é o principal dos gestos. Em relação à pergunta feita, dos líderes invisíveis, ou se quiserem pegar no amor da Cátia também, sem qualquer problema. Acho que é isso, estou um pouco com a Cátia, porque tenho alguma dificuldade em entender esta ideia de invisibilidade, porque efetivamente são visíveis, e entendo que talvez numa estrutura mais pública esta questão. Isto tem tudo a ver com o modus operandi da coisa, a forma como se trabalha, e em tornar estas pessoas efetivamente visíveis e ser-lhes dada não quero dizer palco, mas efetivamente falar nelas e envolvê-las, e porque essas pessoas, não sei, posso ter feito uma interpretação diferente, mas estavas a falar, não estou olhando para, não a veste, estavas a falar desta questão da invisibilidade e destes líderes invisíveis, e estava a tentar pessoalizar e encontrar nas equipas com que trabalho quem seriam. Os mediadores, os produtores, efetivamente, sim, mas sim, são completamente líderes, mas lá está, não o vejo nesse tom invisível, porque lá está. Talvez seja prática, efetivamente, tentar envolvê-los. Mas diz. É só porque muitas vezes não aparecem os seus nomes nas equipas, nos catálogos e em tantas outras formas em que é possível dar visibilidade a esses líderes que são absolutamente estruturantes para veicular aquilo que são os valores da instituição e que hoje também foram aqui falados. Portanto, eu acho que há aqui uma tarefa para todos os líderes olharem para
a liderança dessa forma fluida, partilhada, que acho que foi a tónica da manhã, e ter a coragem ou a abertura de pensar que não é uma cabeça, é de facto um coletivo, e que esse coletivo tem muitos líderes e todos merecem, ou todos devem, e não vou falar aqui de mérito, devem ser reconhecidos como parte dessa estrutura. E aquilo que nós sabemos é que muitas vezes, nomeadamente nos museus, nomeadamente na figura dos mediadores, isso ainda não acontece. E não acontece aqui em Portugal, como não acontece em quase todo o mundo. Pronto, são Sim. esses líderes. Talvez tenha a ver com a própria forma, no caso dos mediadores em particular, e é uma questão que me é particularmente querida, porque também o sou, que também tem a ver a forma como os serviços de mediação, os serviços educativos são vistos, não é? Mais do que como apêndices, já está mais do que na altura de serem vistos como partes estruturantes da programação. É que se estiverem no site, depois não podem ser recibos verdes, não é? Mas... Sim, é claro que eu percebo que quem está dentro não vê a invisibilidade, mas acho que, como é óbvio, acho que há muito... Mas aí tem que dizer, não é só pelo facto de estar dentro, tem a ver com a própria política das Não, sim, tem que estar dentro. Sim. Ou seja, mas claro que há eu não me sinto de todo mandatado para falar do Teatro Nacional, onde estou agora a trabalhar com o Pedro Penina, direção artística, porque estou a conhecer, não é? Estou a começar e não tenho, ou seja, para responder à Sara, não me sinto no conhecimento total da estrutura, apesar de reconhecer que, talvez seja das estruturas nacionais, com a escala que tem, com 90 trabalhadores, aquela que é mais dinâmica e que muito tem mexido e mudado nos últimos anos, portanto, sinto-me orgulhoso de fazer parte dela. Com certeza há muita coisa para mudar e para crescer, mas vejo e vou reconhecendo pouco a pouco, à medida que não conheço as 90 pessoas ainda sequer, vou reconhecendo com o carro em andamento, mas vejo muitas lideranças, efetivamente, e eu vejo uma parte que é um reconhecimento muito importante, que às vezes até pode ser muito duro naquilo que é a orgânica daquilo que queremos fazer como transformação, que é o respeito pelo lugar. Acho que também é um reconhecimento do trabalhador. As funções estão muito claras, quem ocupa aquele lugar e quem é que tem que falar sobre aquele lugar. E isso talvez tenha sido a coisa que eu tenho mais aprendido numa estrutura desta dimensão, que quem é que fala sobre aquele lugar, não é que não haja discussão, não haja essa reflexão, mas aquele lugar, aquele espaço, aquele trabalho, aquela função é daquela pessoa e ela tem que se lhe dar esse espaço. E também que às vezes as pessoas são ultrapassadas, são desautorizadas, são desmentidas, são enxovalhadas, são muitas vezes nos processos, sem às vezes esta função, sem esta ideia, mas porque as pessoas querem muito fazer, ou querem muito ceder, ou querem muito dar, ou querem muito alterar, e o que eu sinto, pelo menos no Teatro Nacional, pelo menos isto eu já reconheci, ou seja, é o respeito por aquele lugar, por aquela função, e eu acho isso muito importante. Há 9 direções para além da direção artística, há um conselho de administração, há não sei quantos coordenadores, há não sei quantos responsáveis de turno, pronto, e uma série de outras coisas que eu não vou dizer mais para não estar a mentir. Mas há... E isso acho que é muito importante também, daí mais uma vez volta à defesa da instituição nessa perspectiva, mas claro que sim, que há muito temos pouco tempo, às vezes paramos pouco, não é? para prestar atenção às estruturas e assumimos que elas são desta forma e às vezes nem percebemos nesta ânsia de fazer como é que estamos a atropelar ou como não estamos a dar o espaço, não é? Portanto, a questão de reconhecer o papel, aquela brincadeira, que não é brincadeira nenhuma, da questão dos recibos verdes tem muito a ver com isso. Há uma dimensão que às vezes é muito difícil de assumir e as estruturas nacionais e as fundações poderiam e deveriam ser o exemplo como estruturas de líderes, porque também há, além das pessoas, não é? Há as estruturas, não têm ficado nada bem na fotografia nos últimos tempos e acho que se estão a tornar estruturas que poderiam ser, por exemplo, muito bons exemplos para municípios e eu felizmente sinto-me orgulhoso de ter estado durante a pandemia em Ilhavo, porque acho que foi um município que tentou ao máximo até ir contra a lei muitas vezes ou contra as regras ou modus operandi, não foi bem contra a lei, de tentar não largar a mão de ninguém, uma equipa que se esforçou imenso para dar a volta àquilo que era o nosso ecossistema e ver diretamente o que estava a acontecer e que tentámos criar uma série de projetos e de lógicas para que a coisa não fosse abaixo, mas aquilo que era no fundo as fundações, as estruturas nacionais, que
poderíamos ter mostrado, olha, é por aqui, porque tinham a independência, têm o foco na cultura que os municípios não têm. Os municípios trabalham desde o planeamento ao saneamento básico à cultura, portanto é muito mais difícil. As fundações têm uma obrigação gigante também nesta questão de líderes, ou de terem a vantagem de serem especialistas em coisas. E sinto, por exemplo, que no Teatro Nacional eu sinto que há essa vontade também de, agora num projeto que vem aí, que é a Odisseia Nacional, que já foi comunicado, que de também haver essa tirar, já que nos veem como tal, era aquela questão que falámos, já que nos veem como tal, então vamos tirar partido desse ascendente para também mostrar como é que achamos que pode ser feito. Não é? O lead by example. Sim. Exato. Sim. Sim, claro. Sim. Estava só a tentar dar... Não. Estava só a tentar fazer com que o Luís respirasse um bocadinho. Vou ajudar-te. Obrigada. Eu queria também dizer uma coisa em relação ao que tu já sugeriste, e se trata de como fazer para romper as jerarquias. E aqui em Gulbenkian não é um secreto que é uma instituição com muitas jerarquias. E, por exemplo, uma das coisas que estamos a fazer no CAM e que vamos a reabrir, como sabem, no ano 2024, vai ser romper as jerarquias que sempre existem nos programas. E é verdade que sempre temos as exposições e a colecção e todo o demais, como tu disseste antes, é um apêndice. E o que estamos a tentar mudar é que passa quando o serviço, o programa de educação, está completamente integrado no programa artístico e tem a mesma relevância e a mesma importância para falar de questões artísticas e para introduzir a voz das comunidades, não só como algo que está a passar fora, mas algo que é parte da conversação central. E esta ideia de aprendizagem, esta ideia de comunidade, esta ideia de aperturismo, e isso, está aqui Susana, por isso vou a... E isso é verdade que é um processo difícil e um processo fascinante, mas um processo de mudança que não é evidente, ou não tão evidente como eu pensava. Estamos nos últimos 5 minutos. Então faço a pergunta. Se não há mais perguntas, faço a pergunta aqui entre nós, mais temida em falada via e-mail, que é, queria perguntar a cada um de vocês, dizerem uma pessoa que consideram ser um líder e porquê. Agora estamos mesmo na fulanização, estamos mesmo a nomear, dizer nomes. Obrigada. Comecem por... Sim, como quiserem. Pronto, esta foi pedida antes, sim, efetivamente. Eu não escolhi escolhi 3. E que marcaram talvez a minha juventude. Um deles foi o Aristides Sousa Mendes, na questão da verticalidade e de que às vezes nós dizemos um país não deixou, mas ele não se prostituiu, como eu falava há pouco, tinha uma verticalidade e não deixou de ser um ser humano empático, apesar de tudo o que nós sabemos da história dele. Agostinho da Silva, porque eu gosto muito da forma como ele é um pensador e como é que ele traz a tal poesia, a utopia para o discurso e como isso é utopicamente importante para o movimento e como é que ele vê também como o outro, que eu nunca sei dizer o nome dele porque eu digo aportuguesado, que é o José... o Pepe, portanto, no fundo, o ex-presidente do Uruguai, que fala muito do amor, portanto, como falavas, como o amor e a amizade. E ele tinha uma frase que achava que era muito simples chegar ao poder e punhamos aquilo como deve ser e já estava, não é? E nós achamos que às vezes é isso, que é da ideia meio paternal de um líder, mas ele diz que o movimento tem que sempre vir por baixo. E então, geralmente, contrario sempre esses processos para empoderar as bases para que a democracia exista, não é? E nunca uma lei que vem de cima para baixo muda o governo e vai abaixo, não é? Agora, a Polónia está a viver aquilo que é
que é que o povo efetivamente vai querer, não é? Porque senão tudo aquilo que eram só leis, não é? E nós gostamos imenso de leis. Houve uma coisa agora que não é a resposta direta àquilo que me perguntaste, mas na pandemia havia toda a gente a querer saber como é que era o quê, não é? Tenho 20 pessoas num hall, posso, não posso, como é que faço? Digam qual é a regra. E eu dizia, se não há regras, fazes como tu achas que tem que ser feito, não é? Portanto, não peças mais leis, senão qualquer dia nós não temos uma lei para respirar, não é? Uma regra para respirar. Mas as pessoas tinham muito medo de, se há uma omissão, usamos a omissão no bom senso de trabalhar e de fazer o que achamos que ali no terreno funciona. Pronto, então estas 3 pessoas para mim inspiram bastante na forma terna como trabalharam, na retidão como tinham, naquilo que acreditavam, e nesta simbiose também muito ligada à natureza, que eu acho que é cada vez mais importante para nos conectarmos uns com os outros e com o lugar. Eu interpretei a pergunta de forma diferente. Então, escolhi e pensei em líderes culturais agora, de alguma forma. E tenho muito prazer por estar ali a olhar para a Helena Rocha, porque uma das pessoas que eu ia falar é a equipa da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Portanto, a Ana Paula Amendoeira, a Helena Rocha e a Regina, porque eu acho que são pessoas mesmo... Lamento, não foi programado no sentido em que eu não sabia que a Helena ia estar, mas foi a primeira vez na minha vida em que uma instituição tinha rosto, amor, braços, vontade, sonhos, em que as pessoas se desdobravam para fazer os projetos acontecer, mesmo que eles parecessem impossíveis junto daquilo que é o chamado poder local. E eu não posso pensar em liderança cultural e não fazer jus à Direção Regional de Cultura do Alentejo. Ainda bem que a Helena está aqui, mas acho que é uma equipa de líderes em que se sente que as pessoas têm autonomia, têm vontade, têm decisão, têm amor pelo território e, portanto, era muito injusto não devolver o tanto amor que nós temos recebido também por parte da Direção Regional de Cultura do Alentejo. E outra pessoa em que eu pensei é a Elizabeth Paiva, que dirige Materiais Diversos, e com quem tenho a vontade de partilhar as conversas sobre como é que se faz agora, como aconteceu este drama num coletivo. E há vários dramas, os maiores e os mais pequenos. E que é uma pessoa que me inspira muito porque pensa criticamente sobre o seu lugar e o seu papel, envolve também a equipa, isso passa para o público e para quem frequenta o espaço social de Materiais Diversos. E então é isso, foram 2 pessoas em que eu pensei. Uma terceira pessoa que eu já falei hoje é de quem é este vestido, que ficou sem querer em minha casa e que eu achei, olha que vestido tão giro, Maria. É a Maria Simões, que tem um projeto que é a Maria da Alegria, que move Contramundos e Fundos também, em Castelo de Vide. A Maria Simões é palhaça. Trouxe um projeto dos Açores para o Alentejo, ou seja, não gosta de territórios fáceis à partida, e desafia aquilo, ou seja, eu pensei muito antes de mencionar a Maria, porque a Maria tem uma equipa ainda mais pequena que a minha, o que pode parecer mesmo complexo de se chamar equipa, mas a Maria consegue cativar a comunidade para ser parte da equipa com ela, e eu acho que é essa capacidade de envolvimento, de transformação, com muito pouco, muitas vezes, sem nunca se ver primeiro a faceta da caixa. Aquilo que se vê primeiro na Maria é sempre é um sonho que vai transformando e que a queixa fica ali num sítio muito residual, porque ela tem uma capacidade inequívoca de estar em comunidade e de fazer com a comunidade e para a comunidade ao mesmo tempo. Então, 3 mulheres para contrapor aos teus 3 homens. Deste jeito. Eu tenho um solo. Estava a pensar em tem e escolhi uma pessoa que é realmente unfashionable, como out of trend, não? No sentido que homem, mediana edad, branco, straight, todo, ¿no? Todas as caixinhas que não devem ser. E peor, Oxbridge, ¿no? Como establishment, ¿no? E é uma pessoa que o seu nome é Simon Chaplin e foi diretor de cultura do Wellcome Trust, que foi a fundação onde eu trabalhei antes de Gulbenkian. E é a segunda fundação mais grande do mundo, uma fundação que se enfoca em temas de saúde e de ciência e realmente com muito poder.
E este senhor tan unfashionable foi o meu chefe direto numa altura em que a Fundação decidiu criar uma mudança cultural para realmente concentrar-te nos valores. E aqui começou viagem incrível em relação à equidade, diversidade e inclusão da Fundação, que transformou toda a organização em cada uma de suas corners, sus esquinas, sus cantos. Sus cantos. Y este proceso comenzó por arriba, ¿no? Comenzó por a equipa de lideranza ejecutiva y donde to which Simon Chaplin belonged. Can I finish in English? No, porque se llegué hasta aquí vou terminar. Sí. Bom, então, toda a equipa de liderança executiva fiz processo de desaprendizagem. E foi processo de desaprendizagem durante ano, a trabalhar com universidades e com pessoas realmente críticas, ¿no? En todo este tema de antirracismo, anti-ableism, inclusão. E eu vi uma transformação incrível. Então, antes falamos de muitos tipos de liderança, quero também falar de liderança em evolução. A liderança que nunca termina e como as pessoas que em primeiro momento podemos ter os nossos próprios prejuízos, são pessoas que são absolutamente capazes de mudar e de impulsar esta transformação institucional. Obrigada pelo esforço. Confesso-vos que foi particularmente difícil fazer este exercício. Não porque não hajam outras instituições que não olho para elas e as admiro. O exemplo de uma delas não sei se conhecem, um projeto chamado Publix, na Helsínquia. O diretor artístico chama-se Paul O'Neill. É muito interessante do ponto de vista de exercício programático, porque lá está, promove muito esta ideia de abertura. Eles têm um projeto que se chama Para Hosting, em que eles efetivamente programam com outras estruturas da cidade, o Public Youth, em que é um conselho consultivo de jovens que programa efetivamente para aquele espaço, mas eu não conheço o Paul, portanto, e isso é muito ingrato. E isso seria muito mais fácil, talvez, nomear uma Susana Menezes, por exemplo, que é uma pessoa, confissão, ela está ali no fundo, mas cujo trabalho admiro imenso, porque é uma pessoa efetivamente que defende e que põe na prática efetivamente aquilo de que fala, e não é por acaso que é tantas vezes convidada como oradora em circunstâncias destas, porque efetivamente, a meu ver, é alguém que she does what she preaches. E imagino que estejam todos familiarizados com a pessoa em questão, a diretora artística do Luca. Mas efetivamente, lá está, ainda não tive o prazer de trabalhar com a Susana. E acho que essas questões são tão importantes, não é? Para se nomear alguém que não tem quaisquer dúvidas. Mas permitam-me, não estava aqui escrito, mas não resisto. Tens 1 minuto. A minha maior inspiração, talvez a nível profissional, posso fazer uma batota e não há alguém ligado com a cultura? Minha mãe. Minha mãe foi... Não, sério. É professora e esteve muito tempo à frente da diretora de uma escola, vice-presidente do Conselho Executivo durante 15 anos, e é muito bonito, indo um pouco ao encontro do que tu falavas, esta capacidade que é de não ir contra a lei, mas a lei é preto e branco. E, efetivamente, não há lugar para os cinzentos. Então, que dança é que tu consegues fazer para encaixar? E isso é um exercício muito humano que é preciso fazer-se, que implica empatia e valores muito, muito fortes. E ela ensina-me isso. E isto acho que é transversal à cultura, à educação, a qualquer área. E, bom... Perfeito. Yeah. Obrigada.
Vamos agora para intervalo. Queria só relembrar que quem quiser às 4h30 poder participar no microfone aberto, por favor. Mas inscrevam-se agora, por favor. Está bem? Aqui 12 lugares. Sim? Não percam a oportunidade. Obrigada, até já.